Pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultman, do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E eu continuo aqui na exposição de orquídeas e agora sim eu vou falar de orquídeas e não de sementes de pacotinho. Agora o assunto vai ser sobre morfologia externa de orquídeas para leigos, complementando a postagem de mesmo título no blog Orquídea Sem Mistério. Então, após vocês olharem um pouco dessas belezas aqui, vamos começar? Quando vocês pensam em orquídeas, vocês pensam logo em belíssimas plantas, flores exóticas, de colorido único, de forma única e plantas maravilhosas, perfumadas. Mas orquídea não é só flor, existem muitas outras plantas também de colorido e flores espetaculares. Então, quando a gente pensa em orquídea, a gente tem que ir muito mais além. A família Orquidácea é uma família extremamente ampla, com mais de 25 mil espécies, fora as centenas de milhares de híbridos feitos pelo homem e os híbridos naturais. Então, nas orquídeas a gente não tem só flores bonitas, a gente tem plantas de todos os tamanhos, até plantas bem pequenininhas, como as que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Aguentem aí. Como eu falei, isso aqui é orquídea também, essa plantinha. Inclusive, se eu não me engano, acho que eu tenho dessa plantinha lá na minha coleção. Isso é uma micro-orquídea, mas é uma orquídea. Não é uma planta grandalhona, não tem aquelas flores exuberantes como vocês estão vendo, mas é uma orquídea. Aí vocês me perguntam, como é que eu sei que isso é uma orquídea? Como que isso é uma orquídea? Pois é, pessoal, é o que vamos aprender agora neste vídeo sobre morfologia externa de orquídeas para leigos. Então agora vamos começar um breve passeio sobre o corpo da orquídea, né? Vamos descobrir as partes do corpo da orquídea, vamos entender o que é cada coisa, da raiz até a semente. Vamos começar então, pessoal? E estou agora aqui na árvore das vandas, aqui das vandáceas na exposição. E nada melhor do que com as nossas vandas, que vocês podem ver que tem as raízes aéreas, para começar a nossa viagem pelas raízes. Exatamente, pessoal. Agora eu vou falar de raízes. É uma das primeiras coisas que ajuda a gente a identificar uma planta ser uma orquídea, é as suas raízes. Não é definitivo, mas ajuda muito. Então, primeira coisa, vocês notem aqui que as raízes das orquídeas, em geral, elas são engrossadas. E elas possuem esse revestimento externo aqui, onde eu estou tocando, que se chama velame. Se a máquina focar, facilita demais a minha vida, né? Se a máquina focar, facilita muito, mas essa máquina ela dilua. Paciência. Esse velame, pessoal, ele funciona como uma esponja. Eu vou para outra raiz aqui, para vocês verem, Esse velame, ele funciona como uma esponja. Ou seja, esse velame, ele facilita, ele permite com que a orquídea tenha uma melhor absorção de água. Ele absorve a água de forma passiva. Ele é composto de camadas de células mortas. E, além dele ajudar a absorver água como uma esponja, o que permite que a orquídea tenha a habilidade de viver em ambientes aéreos, ambientes epífitos, ela também protege a planta contra a desidratação. Então, é uma forma também de proteção das raízes contra a desidratação, contra o ambiente mais seco. Então, é uma adaptação extraordinária ao ambiente aéreo. Não só isso, elas são extremamente eficientes na absorção dos nutrientes e no aproveitamento desses nutrientes. Tanto que, na natureza, elas conseguem viver com muito pouco, pessoal. E quando vocês pensam em adubação, a gente aplica a adubação de forma diluída. E é isso, a orquídea é uma planta de crescimento lento, de metabolismo lento. Então, ela se adaptou a ser muito eficiente
em aproveitar o pouco que o ambiente hostil dela tem a oferecer. O ambiente aéreo, ele não é muito rico em nutrientes, ele é bem pobre. E ela aproveita tudo que vem descendo pela umidade, carreada pela chuva, pelo orvalho e escorre pela árvore, carregando um pouco de matéria orgânica que esbarra na raiz e é absorvido e a planta aproveita. Então é dessa maneira mais ou menos que acontece, pessoal. As orquídeas rupícolas e terrestre já tem um velame menos desenvolvido, mas também tem um velame desenvolvido, pessoal. Opa! E vocês podem ver aqui, ó, que nessa raiz aqui vocês estão notando, se a máquina focar, ficaria muito melhor, mas essa máquina ela é chata, ela não foca. Essa ponta verde, vocês estão notando aqui essa pontinha verde aqui? Pois é, pessoal, essa ponta verde aqui é a coifa. O nome dessa ponta verde da raiz é a coifa. Essa coifa, ela protege o meristema da raiz, que é a região de crescimento da raiz. Então essa coifa, ela funciona como uma capa de proteção e ela é lisa. E ela vai abrindo caminho para a raiz crescer. Então é muito bem feito, é muito interessante isso. A raiz da orquídea é algo muito extraordinário e eficiente. Portanto, a adubação em orquídea, pessoal, ela é focada na raiz. Quem absorve os nutrientes são as raízes e não as folhas. Tanto nas epífitas, quanto nas rupícolas, quanto nas terrestres. As terrestres, como eu falei, elas têm um velame menos desenvolvido e algumas orquídeas têm raízes engrossadas, algumas terrestres, e raízes mais tuberosas, especializadas também em armazenar água e nutrientes. E as rupícolas têm um enraizamento menor e um velame menos desenvolvido do que as epífitas, porque as raízes ficam mais concentradas num único local, enquanto as epífitas espalham mais, como as vandas, por exemplo, que a gente está vendo aqui. E eu peguei as vandas, pessoal, porque elas têm raízes bem grossas dentro das epífitas e são fáceis de ver. Por outro lado, os oncídios, os dendróbios, que também são epífitas, possuem raízes fininhas. E vejam aqui outra coisa interessante, ó. A ponta da raiz, ela pode ser avermelhada, pode ser mais rosada, esverdeada, vai depender da planta, vai depender da variedade. Então a ponta da raiz pode nos dar uma dica sobre a variedade da cor. Lógico que isso não é absoluto, mas para algumas plantas funciona muito bem, pessoal. Então nós acabamos de mostrar para vocês as raízes. A raiz da orquídea, como eu falei, ela tem o velame. E a parte funcional da raiz, que parece um fiozinho, se a gente for fazer uma analogia, é como se isso aqui, o velame, fosse a capa do fio, e aqui dentro tem um fiozinho fino que é de fato a raiz propriamente dita, ok? Se vocês forem ver nas suas orquídeas vai ser exatamente assim. E é isso. Agora a gente sai da raiz e vamos entrar na parte do pseudobulbo e rizoma. Vamos lá então. Pessoal, voltei e agora a gente vai falar de caule. Vamos falar agora de pseudobulbos, rizomas e outros caules. Para começar aqui o nosso passeio pelo caule, eu estou novamente aqui nas vandáceas, nas vandas, e vocês podem notar o seguinte: a vanda, ela tem um único caule que sai todas as suas folhas e hastes florais e flores. As vandáceas e algumas outras, elas pertencem a um grupo de orquídeas chamadas de monopodiais, ou seja, a planta que cresce apenas com um pé, de forma indefinida. Isso quer dizer, ela cresce com um caule único, herbáceo, é um caule que não tem função de armazenamento de água e nutrientes, e ele apenas sustenta a planta. Então olha aqui, ó, dele saem folhas de forma indefinida, e vai crescendo indefinidamente, e eventualmente sai uma haste floral ou um cake daqui da axila das folhagens aqui. Então esse é o caule típico das monopodiais.
As Phalaenopsis têm esse mesmo tipo de caule. Os Campylocentros têm o mesmo tipo de caule. As Renantheras e as Vandáceas em geral têm esse tipo de caule. Então, são as monopodiais. Agora eu vou para o outro grupo mais elaborado, que são as simpodiais. Vamos lá? Estou de volta. E agora aqui eu estou nas simpodiais. Simpodiais são aquelas que crescem com vários pés. Na prática significa o seguinte, pessoal. Significa aquelas plantas que têm pseudobulbos ou não e que têm um crescimento determinado, ou seja, a frente de crescimento, o broto de crescimento, ele só cresce até um determinado ponto e depois esse crescimento cessa e aí é emitido um novo broto que cresce até um determinado ponto, depois cessa e assim por diante. Como vocês podem ver nessa planta aqui, nessa Dolosa Kenny, plantaço, vocês podem ver aqui, ó, aqui tem um pseudobulbo com uma folha, outro pseudobulbo com outra folha, outro pseudobulbo com a folha, outro pseudobulbo com a folha e suas flores. E vocês notam que ela tem um caule rastejante aqui que liga um pseudobulbo no outro, que é o rizoma. Então vocês podem ver, ó, todos esses pseudobulbos, ele só cresce até um determinado tamanho e para de crescer. E aí ela emite outro, outro e outro e vai assim por diante. Então essas são as plantas simpodiais. Nas simpodiais a gente tem vários tipos de crescimento. Não vou entrar em detalhes por eles porque não é muito a função do vídeo. Isso fica para uma próxima etapa, certo? O que eu quero mostrar aqui são as partes, os órgãos. Então, notem aqui, ó, nós temos esses dois tipos de caule nas simpodiais. O rizoma, que é o caule rastejante, que cresce sempre no sentido do substrato e que liga o pseudobulbo ou a haste ao outra. Então, você vê aqui, o corpo da planta é composta dessa maneira. Então, vamos aqui, ó. Os caules, independente de qual for ele é composto de nó, que são essas linhas aqui, todo caule tem nó, e um espaço entre um nó e o outro chamado de entrenó. E em cada nozinho desse, no caso das orquídeas, eles têm uma gema. Essa gema é da onde sai a brotação. Então a gema é um meristema, é uma região meristemática, é da onde sai um novo broto e vai continuar o desenvolvimento da planta, pessoal, ok? E o rizoma, ele é um caule que geralmente, nesse caso nas orquídeas, não tem função de reserva, ele é um caule relativamente fino, ele pode variar de espessura e de espaçamento entre um pseudobulbo e outro, né? E ele é composto de vários nós, e dele saem os brotos, tem várias gemas, cada nó uma gema, e é onde estão as gemas viáveis nas orquídeas, e da onde saem as raízes também. As raízes não saem da gema, as raízes saem do centro na parte interna do pseudobulbo, dos tecidos internos que surgem as raízes, ok? Então vocês podem ver aqui, ó, esse é um rizoma relativamente longo. Esse é um rizoma relativamente longo, né? Tem rizomas ainda mais longos, em que o espaçamento entre o pseudobulbo e o outro é maior. E tem rizomas bem estreitos, que quase a gente não vê, que o espaçamento entre um pseudobulbo e outro é muito pequenininho. Como, por exemplo, os dendróbios, os oncídios, os catacetos, têm rizomas bem curtos, quase que a gente não vê o rizoma nessas plantas, ok? Então, só um exemplo. Vamos a uma outra planta aqui. Agora, vou falar de pseudobulbos. Uma vez que eu falei do rizoma, da sua função de ligação entre uma planta e outra, e ele é o principal órgão propagativo. Quando a gente corta uma orquídea, uma muda de orquídea, a gente corta um pedaço de rizoma com alguns pseudobulbos. Geralmente a regra pede para fazer de no mínimo 3 a 5, para a planta não ficar enfraquecida. E agora a gente passa para o pseudobulbo, que é um outro tipo de caule das simpodiais. Lembrando que nem todas as simpodiais têm pseudobulbos, mas os pseudobulbos só ocorrem nas simpodiais. E agora aqui acontece o seguinte:
pseudobulbo, que vulgarmente, carinhosamente, os orquidófilos chamam de bulbo. Bulbo, botanicamente, é um outro tipo de caule. Mas aqui na orquidofilia a gente chama por facilidade o pseudobulbo de bulbo. Pseudobulbo é um falso bulbo, né? E de fato, o pseudobulbo na verdade é um caule herbáceo hipertrofiado, ou seja, alargado. E ele tem a função de reserva de nutriente. Além dele sustentar a folha, ele vai ter a função de reserva de água e nutriente. Então, é mais uma adaptação das orquídeas para o meio em que elas vivem. É a reserva, o que favorece elas viverem com tão pouco na natureza. Então, o pseudobulbo permite essa reserva de água e nutrientes, o que favorece que uma orquídea consiga aguentar tanto tempo sem água. E quanto à forma do pseudobulbo e a coloração, ela varia bastante. Nós temos pseudobulbos mais alongados, como das catileias. Nós podemos ter pseudobulbos mais curtinhos, como daqui, desse híbrido. Vou colocar aqui, podemos ter pseudobulbos mais largos um pouco, ou como nesse celogine aqui, os pseudobulbos são mais gordos, formato mais ovalado. Podemos ter pseudobulbos mais elípticos. Enfim, podemos ter pseudobulbos com forma de bolinhas. Podemos ter vários formatos de pseudobulbos mais achatados. Enfim, varia de espécie para espécie. Vejam aqui agora nessa Catileia gutata aqui. É um pseudobulbo caneludo, que lembra mais uma cana, mas é um pseudobulbo. Ele tem capacidade de armazenamento. Ele é comprido, vocês podem ver, ele é bem comprido. Ele é bem caneludo, tanto que a gente chama isso aqui de caneluda. Mas tem outros formatos. Eu só estou mostrando aqui alguns para vocês. Então, vamos procurar mais alguns aqui para mostrar para vocês, Eu estou procurando aqui, Aqui, outros formatos de pseudobulbos para vocês verem, Essas lelinhas aqui. Olhem aqui, mais pseudobulbos. Vamos a mais pseudobulbos? Vamos. Vamos procurar mais pseudobulbos. Olhem aqui, Aqui tem mais pseudobulbos aqui, Olha só. Olha aqui o formato desses pseudobulbos de cor mais amarronzada. É outro tipo de pseudobulbo. Tem mais. A gente, se procurar, a gente acha formas bem inusitadas de pseudobulbos. Olha aqui o outro, nessa valqueriana, pseudobulbos mais mais largos. Vocês podem ver. É outro tipo de pseudobulbo. E assim vai, pessoal. Então, esses são os pseudobulbos de orquídeas. Existem formatos variados desses pseudobulbos. Vejam aí as catileias e seus pseudobulbos. Enfim, as sofronites também. Tem pseudobulbos bem baixinhos. E é isso aí. Então, nós falamos de pseudobulbos, pessoal. Agora nós vamos para o outro tipo de órgão. Vamos agora entrar nas folhas. Vamos lá, então. Volta, e agora nós estamos entrando em folhas, isso mesmo. Nas folhas a gente tem muita variação. Entretanto, todas as orquídeas, assim como as monocotiledôneas de forma geral, elas possuem folhas com nervura paralelas. Em muitas orquídeas a gente não consegue observar bem a nervura, apenas a nervura central, que divide a folha ao meio. Como vocês podem ver aqui no fundo, melhor, essa nervura central. E ela sempre será paralela. Todas as orquídeas têm nervuras paralelas. Ok. Então aqui eu vou pegar uma orquídea de folha fina para mostrar melhor para vocês, essa nervura. Vejam aqui, as nervuras das folhas são sempre paralelas. E as orquídeas podem ter formato de folhas variados, mas sempre com a nervura paralela. As folhas podem ser grossas, suculentas, como das catileias e seus híbridos. As folhas podem ser mais finas. Essa aqui é uma folha mais coriácea, como desse celogine. Podem ser bem fininhas e delicadas. Podem ser pequenas, grandes. Tem um formato lanceolado, tem um formato mais arredondado, formato de coração, como algumas micros.
podem cair. Algumas orquídeas, as folhas podem ser descidas, ou seja, elas perdem as folhas em alguma época do ano, como os catacétums, e outras têm folhas permanentes. Isso varia muito, mas todas as orquídeas folhadas, existem orquídeas que não têm folhas praticamente, ou as folhas são muito rudimentares. Algumas espécies de vandáceas praticamente não têm folhas, praticamente dependendo de suas raízes para a sobrevivência. Tanto que tem um campilocentro também que tem essa configuração, e tem uma planta lá da Flórida também, né, o Dendrophyllax, a orquídea fantasma, que também só tem raiz. As folhas, gente, a função da folha não é absorver água e nutriente, como muita gente pensa. A função da folha é fazer a fotossíntese. A orquídea é uma planta fotossintética, então é a função da folha da orquídea, é fazer fotossíntese. Elas fazem fotossíntese. E também, outra adaptação interessante das orquídeas, principalmente as epífitas, é que suas raízes, claro que em grau bem menor, também fazem fotossíntese. As raízes das orquídeas têm essa capacidade também de fotossíntese, principalmente aquelas raízes engrossadas e aquelas plantas que não têm folhas ou têm folhas muito rudimentares. Então, nessas aí, as raízes são fundamentais para a fotossíntese. A fotossíntese é o processo em que a planta converte o gás carbônico e a água em açúcar, que depois ela vai usar para os seus diversos processos, no seu desenvolvimento, seu metabolismo e sua respiração, ok? Então, essa é a função das folhas. E em relação à folha, a gente tem muita diversidade de padrões de folhagem, tanto que algumas orquídeas têm folhas que confundem com outros vegetais. A folha não é um bom padrão de classificação, ele ajuda, mas ele não é muito absoluto. Então, após a gente falar de folhas, vamos passar para o próximo item, que vai ser agora as hastes florais. Vamos lá? Vamos iniciar agora da parte das hastes florais e folhas modificadas. Primeiramente, vamos falar das folhas modificadas. Que raio de folhas modificadas é essa? Folhas modificadas são folhas que geralmente ou são reduzidas ou que têm outras funções e que não a fotossíntese. E a orquídea tem muitas dessas folhas. Por exemplo, os brotos novos, eles são recobertos por folhas modificadas, que são basicamente bainhas de folhas. E aqui nós estamos vendo um exemplo de uma folha modificada que é chamada de espata, que boa parte das orquídeas tem, não todas, mas boa parte tem. Espata é uma folha modificada, que nesse caso já está seco, e a função dela é basicamente proteção. A espata é uma folha que a gente chama de bráctea, que é sempre um tipo de folha que antecede a floração. Então, toda bráctea está associada a uma floração, e a espata é um tipo de bráctea. A função das brácteas podem ser diversas: proteção, ornamentação, atração, enfim. Nesse caso aqui nas orquídeas, como nas catileias, é proteção. Ela protege os botões enquanto eles estão se desenvolvendo. Depois que eles já estão aptos, eles rompem essa espata com facilidade. Ela tem um ponto de soldadura que o botão consegue romper facilmente e continuar seu crescimento externo. Então aqui vocês estão vendo uma espata seca. Aqui vocês estão vendo outra espata já seca, com os botões já floridos. E vamos mais aqui, ó. Aqui nós temos várias florações, ó. Uma espata verde aqui, ó. Temos uma espatinha aqui. Nós temos aqui na gutata agora, ó. Aqui na gutata já não tem mais porque cortaram a espata, mas ela tem uma espata bem grandona. E nós temos outras espatas, certo, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, essa George King também, uma espata seca.
Aqui vai ser difícil achar planta com espata verde. Por quê? Porque estão todas já bem floridas e a floração já está passando. Ok? E agora vocês vão ver o seguinte. Além da espata, eu estou procurando aqui para vocês um broto para mostrar as folhas modificadas dos brotos, mas está difícil de achar. Então eu vou procurar um broto e já volto, pessoal. Aguenta aí. Olha aqui uma espata verde, né? Ainda está verde essa espata. Elas podem ter uma coloração meio avermelhada, em algumas espécies e híbridos é normal. Vocês podem ver aqui, ó. E broto pequeno eu ainda não achei aqui, mas vejam só isso aqui. Tá vendo essa palha seca? Essa palha eram tipos de folha, eram bainhas de folhas, que a função dela era proteger o broto enquanto crescia. Então, enquanto o broto está crescendo, isso aqui é duro e verdinho, ou avermelhado, dependendo da planta. Conforme o broto se torna maduro, o pseudobulbo se torna maduro, essas folhas cumpriram sua função, então elas secam e morrem. E a gente pode, inclusive, destacar elas após o pseudobulbo estar maduro. Vejam aqui outro exemplo, ó, que está em fase de maturação. Ela ainda não está totalmente seca, mas já está secando. Ok, pessoal. E aqui um broto mais novo, ó, que já está também começando a fase de maturação, ó. E ainda tem, ó, essa folha modificada aqui, verde ainda, pessoal. Então, em relação a folhas, o que eu tinha mais para mostrar é isso. Mas a gente pode ter outros exemplos de folhas modificadas. Vamos continuar então agora. Agora o assunto é hastes florais. Vamos agora falar das hastes florais. A haste floral é um tipo de caule, certo? Mas eu não botei na parte de caule, eu queria colocar aqui porque a gente já está chegando na floração, né? Já estamos chegando no clímax do vídeo. Então agora nós já estamos na haste floral. E para começar, essa haste aqui, a gente está num exemplo muito interessante que é a Lélia anceps. Ok? Vocês estão vendo aqui, essa é a Lélia anceps. Uma planta muito bonita, é uma lélia mexicana, muito bonita. E vocês notem que ela tem uma haste floral bem longa. Olha só até onde ela vai, até a base da planta, até a base do o topo do pseudobulbo. E reparem aqui, ó, que ela tá toda cheia dessas casquinhas, ó. Ela tá toda cheia dessas casquinhas. Isso aqui são aquelas brácteas que eu falei, que nesse caso aqui não são espatas, são outros tipos de bráctea, porque antecede a floração e estão na haste floral. E como eu falei, a haste floral é um tipo de caule que tem nó e entrenó. Inclusive alguns têm até a capacidade de brotação e formar novas mudas, e muitas orquídeas fazem isso. E muitas dessas hastes florais, elas possuem brácteas ou podem ser lisas. As brácteas podem ser coloridas ou não, certo? E a haste floral, como o nome já diz, é um caule florífero. É um caule que a função dele é sustentar as suas flores. E ele é um caule efêmero, assim como as flores, ou seja, ele tem pouca durabilidade na planta. Ele só surge para a floração. Depois que a floração passa, ele seca, ele morre, esse caule. Geralmente, alguns podem até emitir mudas, mas a maioria morre. Então nós podemos ter, ó, podemos ter hastes bem longas, como nesse caso, e podemos ter hastes bem curtinhas, com várias ou poucas flores. Podemos ter hastes bem engrossadas e podemos ter hastes bem finas. Elas podem ser nas orquídeas eretas ou podem ser arqueadas, como nesse caso aqui, ó. Essa é uma haste arqueada. E ainda nós temos as hastes pendentes. Nós temos as hastes que são de fato pendentes. E orquídeas como Cattleyas, de modo geral, tem hastes bem curtinhas, ó. Vocês veem muito pouca haste. Basicamente, elas têm muito pouca haste, ó. Vocês podem ver, ó. As lélias já costumam ter uma haste maior, mas não todas. As valquerianas praticamente têm quase nada de haste floral. E aqui uma gutata tem uma haste ereta e é curta também, é uma haste bem curtinha, não tem muita haste floral. E outras orquídeas podem ter hastes que passam de alguns metros
tranquilamente. Aqui um exemplo de haste floral limpa e ereta, ó. Ela é ereta, praticamente não tem bráctea. Aqui, ali foi um exemplo de haste ereta. Aqui é um exemplo de haste arqueada, que ainda consegue se sustentar parcialmente. E nós temos exemplos de hastes pendentes também, certo, pessoal? Então, acabamos de falar das hastes florais. E agora, nós vamos aos tipos de hastes florais. Vamos lá? Florais, pessoal, elas podem surgir do topo do pseudobulbo, como vocês veem aqui, ó, essa hastezinha fininha, ela sai do topo de um pseudobulbo. Ela, ó, aqui na Lélia anceps, também sai do topo do pseudobulbo, né? Ela sai da parte do topo. Essa haste aqui, com essa clande, ela sai do topo do pseudobulbo, ó. Ela sai aqui do topo do pseudobulbo. E várias das catileias em geral saem todas do topo do pseudobulbo, ó, como vocês podem ver aqui, e ainda com a espata verde, ó, sai do topo do pseudobulbo. Então ela é uma haste terminal, sempre saindo do topo, como essas daqui. Agora nós temos outros exemplos também. Nós temos orquídeas que têm hastes laterais, que saem da lateral do pseudobulbo, né? Acontece muito com os oncídios, por exemplo. As hastes, elas saem da lateral do pseudobulbo. Aqui nós temos um exemplo de haste que sai na base do pseudobulbo, que é outro exemplo. Hastes laterais, alguns oncídios, que eu não estou vendo aqui agora. Nós temos os dendróbios, são os melhores exemplos de hastes laterais. Não é época de dendróbios agora, então tem muito pouca coisa. Mas é um exemplo clássico de haste que sai na lateral do pseudobulbo, nas gemas laterais, da onde tem as folhas. Os dendróbios são o melhor exemplo de planta com haste lateral, certo, pessoal? E as hastes que saem na base do pseudobulbo, nas gemas da base, como por exemplo essa Bifrenaria aurifulva. Não dá para ver direito aqui, mas a haste sai lá da base do pseudobulbo. Tem planta aqui, ó, que tá mais fácil de ver, ó, o Celogine, que eu vou mostrar agora. A haste sai da base do pseudobulbo. Então vocês podem ver aqui, ó. Vejam só, a haste sai aqui da base do pseudobulbo, ó, ela sai lá da base. A haste de floração sai aqui da base do pseudobulbo. Então nós podemos ter essas três conformações nas orquídeas: haste saindo do topo do pseudobulbo, haste terminal, como nas catileias; haste saindo na lateral do pseudobulbo, entre as folhas, como nos dendróbios; e haste saindo na base do pseudobulbo, como aqui no Celogine, nas Steinhopes. E a Steinhope ainda é mais curiosa, que a haste sai na base do pseudobulbo e ela vira para baixo, ela cresce para o chão. Tanto que elas devem ser cultivadas em recipientes vazados embaixo para poder a haste sair para baixo. Ela é muito curiosa, gente, certo? E ainda nós temos um caso curioso, que é o das Walkerianas inobilios. Além dela ela tem uma haste terminal. Isso é simples. A haste floral dela é terminal, sai na ponta do pseudobulbo. Mas a Walkeriana e a nobilio, ela emite o que a gente chama de falso pseudobulbo. É um pleonasmo bem colocado, porque é um pseudobulbo reduzido, ó. O tamanho dele é diferente dos outros, que são bem encorpados, bem desenvolvidos. Ele não, ó. Vocês podem ver aqui, ele é magricelo, ele é bem magrinho, esse pseudobulbo, e não tem folha geralmente, ou quando tem, é uma folha reduzida. A função desse pseudobulbo é apenas sustentar as flores dela. Então ele sustenta as flores. Depois que a floração passa, muitas vezes esse pseudobulbo ele seca.
ele perde sua função e ele morre, ele seca. É bem comum ele secar até a base, ok? Então é só um caso particular, uma curiosidade, pessoal. Agora vamos continuar nosso passeio e vamos para inflorescências. Vamos lá então. Pessoal, vamos agora falar de inflorescência. A inflorescência é o conjunto da obra, ou seja, o conjunto de flores. E a inflorescência nas orquídeas ela é bem variado, mas o que predomina é o cacho. É a inflorescência do tipo cacho, como vocês podem ver aqui, ó. Esse cacho, ele geralmente começa abrindo embaixo e termina em cima numa gema e depois abre totalmente. Mas tem algumas orquídeas que tem uma inflorescência definida. Essa aqui é uma inflorescência indefinida, que ela vai abrindo de baixo para cima, geralmente, e termina numa gema. Aqui, a gema já cessou já, mas ela termina sempre numa gema, a floração. Existem alguns casos em que a haste floral termina numa flor na ponta e não numa gema. É um tipo de cacho diferente nas orquídeas. Mas o que predomina é o cacho. E ele pode ter muitas flores, ele pode ter poucas flores também, ó. Nas catileias, de modo geral, as florações têm poucas flores, ó. Então nós temos inflorescências com pouquíssimas flores. Já outras plantas têm cachos bem compactos e podem ter várias flores. Aqui já é uma planta que tem mais flores, não forma exatamente um cacho, mas tem um número maior de flores, sempre terminando com gema na ponta. Algumas inflorescências elas podem ser sequenciais. Muitas orquídeas as flores abrem praticamente de uma vez, mas muitas, como as Phalaenopsis, por exemplo, ou os sapatinhos, podem ter florações sequenciais, ou seja, ela abre uma flor, depois vai abrindo outra, depois vai abrindo outra e a haste continua crescendo. Isso é muito interessante, acontece muito, ó. Veja aqui outro exemplo de cacho, ó, sempre terminando em gema aqui, ó, abrindo de baixo para cima. É o tipo de floração de inflorescência mais comum nas orquídeas, pessoal. Algumas inflorescências elas devem ter formatos bem inusitados, como eu vou mostrar para vocês ali agora. Vamos lá? Então, vejam aqui esse outro tipo de inflorescência, ó, que acontece muito nas orquídeas. Esse é um Bulbophilo Louis Sanders. Ele possui a sua inflorescência formando tipo um leque. As flores saem tudo para o mesmo plano, formando como se fosse um lequezinho. Algumas orquídeas, principalmente algumas micros e algumas outras terrestres, possuem inflorescência do tipo umbela ou que lembra umbela. Umbela é um guarda-chuva, é inflorescência que tem formato de um guarda-chuva invertido, em que as flores saem tudo de um único ponto e cresce até um determinado tamanho numa forma de um guarda-chuva invertido. Não temos nenhuma aqui para mostrar esse exemplo. A maioria aqui é o cacho simples ou poucas flores e as sequenciais como as Phalaenopsis, ok? E em termos de inflorescência, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Isso está mais explicado na postagem do blog Orquídea Sem Mistério. E agora vamos para o que realmente o mais importante, que são as flores. Vamos lá então? Agora vamos falar de flores. Bom, como vocês estão vendo aqui, eu estou no meio da exposição de orquídeas e muita variação de flores. Como eu já mostrei no início, nós temos flores bem pequenininhas, algumas micro-orquídeas, e nós temos flores bem grandes, como as catileias, as vandas, as Phalaenopsis, como vocês podem ver aqui, ó, muitas Phalaenopsis, catileias, Cymbidiums também, várias flores. Então vocês podem ver, ó, uma infinidade de padrões aqui, mas como eu sei que tudo isso é orquídea, é pela flor que eu vou saber que tudo isso é orquídea. Olha esse Bulbophilo. Se não disser que é orquídea, muita gente não vai saber que é orquídea isso aqui, que é diferente disso aqui, uma catileia, por exemplo. E
O que muda aqui? Agora que é interessante, o que vai mudar aqui? O que diz que tudo isso que eu mostrei para vocês é uma orquídea? Vamos lá então? Todas as orquídeas, sem exceção, as suas flores seguem um padrão definido. Ou seja, podem ter modificação de formas e tudo, mas sempre com o mesmo padrão. As orquídeas, as suas flores, elas sempre vão ter 3 sépalas, que são essas aqui externas, ó, nessa pastoral, por exemplo, 3 sépalas, 3 pétalas, então vocês podem ver aqui, ó, 3 pétalas mais internas, sendo que uma das pétalas é modificada e é chamada de labelo. Esse labelo, ele tem a função de pista de pouso para os seus polinizadores e ele costuma ter atrativos e sinalizações para indicar o inseto aonde deve ir. Então toda orquídea tem essa configuração. E além disso, mais importante, eu não vou ter como chegar lá, mas aí eu boto uma foto aqui para vocês verem. Tá vendo essa cabecinha aqui? Isso aqui a gente chama de coluna ou ginoestemo e é a coisa mais importante na orquídea que define a família orquidácea. É a fusão, esse órgão aqui é a fusão do órgão masculino e feminino numa única estrutura. Então essa estrutura aqui a gente tem o órgão masculino e feminino fundido, que a gente chama de ginoestemo ou coluna. E é isso que define uma orquídea, pessoal. Então toda flor de orquídea tem essa configuração. O pólen, na boa parte das orquídeas, ele é uma massa espessa, né? Como se fosse um saquinho de pólen que a gente chama de polínia. E ela pode variar quanto ao número, quanto à coloração, desde mais amarelado, mais perto do branco, mais alaranjadinho, enfim, elas podem ser pequenas, grandes, depende da espécie que a gente está lidando. E então, uma micro-orquídea como aquela que eu mostrei no começo, ela tem essa conformação de flor. Uma catileia tem essa conformação. Uma vanda tem essa mesma conformação de flor. A valqueriana tem a mesma conformação de cor, de flor. Esse híbrido aqui tem a mesma conformação de flor. Esse bulbofilo também tem a mesma conformação de flor. Que vocês podem ver, ó. Isso aqui são as 2 sépalas de baixo, a sépala de cima, e as pétalas laterais são pequenininhas. E o labelo é esse negocinho aqui, ó, móvel. Você meteu o dedo na flor, cara? E ele ainda é móvel. Você meteu o dedo na flor? Hein? Opa! Então vocês podem ver aqui, ó, é a mesma conformação e ela tem uma coluna pequenininha, só para mostrar que elas seguem todas o mesmo padrão, gente. E é isso que eu tinha para falar da floração. Quanto ao ovário da flor da orquídea, esse ovário ele fica sempre na parte de trás da flor. Ele é um ovário que a gente chama de ínfero. Então ele fica sempre na parte de trás aqui da flor, ó. Ele é um ovário ínfero e é aqui, quando a flor é polinizada, ele se desenvolve e forma o que a gente chama de cápsula de semente. Mas, como aqui eu não estou vendo nenhuma cápsula no momento, esse assunto eu vou concluir lá no meu orquidário, pessoal, para falar de cápsula e semente, para terminar esse passeio sobre a morfologia externa de orquídeas, pessoal. E terminando aqui a flor, vocês notem o sapatinho. Ele não parece ter a mesma conformação, mas ele tem sim, só que a diferença é que as 2 sépalas de baixo dele são soldadas, elas têm uma emenda, mas são 2 sépalas. Se a gente ver, ela vai ter a mesma conformação. Então, todas vão ter a mesma conformação, pessoal. Isso aí é uma regra para pertencer à família orquidácea, ok? E então agora o próximo passo vai ser falar de fruto, de cápsula e semente, que eu vou continuar lá no meu orquidário depois, ok? Então vamos para lá, pessoal? Fui, gente! Pronto, pessoal, estou de volta aqui. Observe uma coisa primeiro, antes de eu continuar. Estão observando? Silêncio. Apenas o canto dos passarinhos, que praticamente já não tem, porque é final do dia.
grilos, barulho de natureza. Algumas pessoas na rua ali, som bem baixinho. Sim, estou na tranquilidade do meu orquidário agora para continuar o vídeo sobre morfologia externa de orquídeas para leigos. E agora aqui eu vou falar sobre fruto, né? Pois bem, gente, fruto da orquídea é uma cápsula. A cápsula é um tipo de fruto seco, como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui. Ou seja, é um fruto que quando ele é maduro, ele é seco, ele não apresenta um sumo carnoso, ele não tem polpa. E no caso desse aqui, ela é uma cápsula que se abre. Então quando ela está madura, ela se abre. E aqui dentro contém milhares e milhares de sementes diminutas. As sementes da orquídea são muito pequenininhas. Elas têm um aspecto de um pó. Como eu não tenho aqui nenhuma cápsula aberta agora, aliás, eu tenho sim, e vou mostrar para vocês a da baunilha, que muita gente nunca viu, a cápsula da baunilha aberta. Eu acabei perdendo a época da maturação, passou do ponto e elas estão maduras, então não dá para eu aproveitar. Mas vai servir para a aula de vocês, certo, pessoal? Então, vejam aqui, essa é a cápsula. A cápsula nada mais é do que o ovário da flor desenvolvido, hipertrofiado, ou seja, desenvolvido. Quando ocorre a fecundação da flor da orquídea, você faz a polinização artificial ou ocorre a polinização natural por algum inseto, esse ovário que fica na parte de trás da flor, né? Ele começa a se desenvolver, a flor ela se fecha e murcha e seca. Isso aqui que vocês estão vendo, essa palha, era a flor. Isso aqui é uma cápsula de encíclia. Isso aqui vai se desenvolver. E aqui vai ter milhares e milhares de sementes que tem um aspecto de pó. Pois bem, pessoal, o tempo de maturação dessas cápsulas varia de espécie para espécie. Pode ser apenas em torno de uns 2 meses, como no caso das arondinas, até passar de 1 ano, 1 ano e meio, como no caso de uma Cattleya skinneri, a atual Guariante skinneri, ou de uma Vanda, ou uma outra planta. As valquerianas, por exemplo, levam em média 1 ano para amadurecer. Um pouco menos, um pouco mais, certo? O tempo varia. E o formato da cápsula, ela pode variar também, mas ela geralmente tem um formato que lembra um pouco uma carambola. Mas pode sofrer variações, podem ser mais compridas, mais largas, mais estreitas, grandes, pequenas, vai depender da espécie da planta, ok? Então, esse é um tipo de cápsula. Vou mostrar uma outra cápsula para vocês verem. Era uma cápsula de encíclia. Agora vai ser uma cápsula da Guariante skinneri. Vejam só aqui, ó. Já é um pouco diferente o formato. E eu não tenho muitas cápsulas no momento para mostrar para vocês. Então, essa é algumas cápsulas. Existem vários formatos. E só para mostrar para vocês da onde sai a cápsula, aqui está uma flor que está se fechando agora, né? Já está passando uma pena. Ela era muito bonita, madurou bem pouquinho. E estão vendo aqui onde eu estou botando o dedo aqui atrás? Isso aqui, gente, é o ovário da flor. Então, quando a flor é polinizada, esse ovário se desenvolve e se torna a cápsula, ok? E depois da cápsula, a gente vai para as sementes. Isso mesmo, pessoal, as sementes. Como eu falei, a semente da orquídea é minúscula e é necessário para a germinação na natureza da associação com fungos micorrízicos. Por que isso? Porque essa é uma semente que não tem tecido de reserva, ela não tem o que se chama endosperma. Ela é uma semente muito pequena, com aspecto de palha, membranáceo. Ela tem um aspecto de palha, ela é bem levinha e ela voa com o vento. Então, o seguinte, essa semente não tem reserva por causa do tamanho, da falta do tecido de reserva. E ela, para a germinação ocorrer
e ela começar seu desenvolvimento, ela tem que se associar a um fungo micorrízico que vai servir de, vamos dizer assim, de boca para essa semente, suprindo ela de açúcares inicialmente e nutrientes para o seu desenvolvimento inicial, até essa planta ter capacidade de se fazer fotossíntese. E mesmo assim, as orquídeas, durante sua vida, continuam mantendo a associação com fungos micorrízicos em suas raízes, ok? Agora, como eu falei, eu vou mostrar as sementes da vanila para vocês. E vou deixar aí, enquanto eu estou falando da semente agora, eu vou estar passando algumas fotos de sementes e uma prancha de sementes para vocês darem uma olhada, ok? E agora eu vou lá para a vanila. Lá vou eu. Pessoal, vejam aqui. Essa é uma cápsula que acabou estourando sozinha de vanila. É um pedaço da cápsula. Vocês podem ver esses pontinhos pretinhos aqui são as sementes da vanila. No caso, essa cápsula aqui, infelizmente, não dá para eu aproveitar para extrair a essência, porque ela amadureceu. E a gente colhe a cápsula para a essência um pouco antes de amadurecer. Então vejam aqui, vocês conseguem ver esses pontinhos pretinhos? Pois bem, dentre as sementes de orquídeas, essas são uma das maiores que existem dentro do grupo das orquídeas. As demais sementes são ainda menores do que essas sementes que vocês estão vendo aqui. Umas são bem fininhas, mesmo com aspecto de pó, gente. Portanto, aí vai um alerta. Nunca, mas nunca mesmo, comprem semente de orquídea para fazer germinação, pois sementes de orquídea não são comercializadas. Então, se vocês verem anúncio na internet prometendo semente de orquídea caquinho, semente de orquídea azul, de cimbídeo, de o que quer que seja, é falso, é golpe. Vocês vão cair no golpe, vão até receber, mas vai ser de qualquer outra planta, quiabo, mato, qualquer coisa, menos orquídea, gente. Semente de orquídea não é comercializado, ok? Só esse alerta. E a semeadura de orquídea, em geral, é feita com métodos in vitro, com ambiente completamente estéril e um meio de cultura nutritivo para o desenvolvimento inicial das nossas plantas, uma vez que nesse processo a gente não vai ter o fungo micorrízico. É mais complicado a gente fazer a germinação utilizando fungos micorrízicos. A taxa de sobrevivência é bem menor, na natureza é muito pequena, enquanto com métodos in vitro, que hoje em dia existem métodos caseiros, inclusive eu tenho aqui no canal mostrando um método de cultivo in vitro caseiro, a gente consegue uma eficiência muito alta de germinação e uma produção de plântulas bastante elevada. E é assim que é produzido as mudas de orquídea comercialmente, certo, pessoal? Então, essa era a nossa viagem sobre o mundo das orquídeas, sobre a morfologia externa dela, com uma explicação numa linguagem bem coloquial, bem simples, lógico, às vezes com algum termo ou outro, mas tentando sempre explicar o que significa, gente. Comecei esse vídeo na exposição e terminei aqui no orquidário. E agora, para finalizar e fixar na memória de vocês, vamos a uma revisão? Vamos lá? É chegada a hora da nossa revisão. Então, novamente, para começar a morfologia externa para leigos, a gente começa pelas raízes das orquídeas. Vocês estão vendo aqui as raízes das orquídeas, olha a ponta. Ela é recoberta por uma camada de células mortas, que dão esse aspecto geralmente esbranquiçado à raiz, engrossado. A grossura da raiz varia de espécie para espécie. E essa camada se chama velame. Além de favorecer proteção contra a desidratação excessiva, ela funciona como uma esponja, facilitando a absorção de água e nutrientes. Essa ponta que vocês estão vendo aqui é a coifa. Ela é uma ponta que protege a região de crescimento, o meristema da raiz, que faz com que a raiz se desenvolva. E ela vai abrindo passagem para a raiz crescer, ok, pessoal? Essa é uma raiz gencíclia. Vou mostrar agora a raiz de Vanda rapidinho.
E vamos para o próximo item. Na Wanda, agora as raízes são bem mais grossas, como vocês podem ver aqui. Essa época agora elas têm poucas pontas, mas vocês podem ver são raízes engrossadas. Agora eu vou numa de Cattleya, aqui, ó, de uma Cattleya Leopold tigrina, né? Vejam aqui essas raízes. Isso aqui é a alma da planta, né? Mesmo que a gente no replante faça a poda delas e elas aceitam bem, no caso das simpodiais, que são as que possuem pseudobulbos e vão emitindo brotações definidas que crescem até um ponto e param, as monopodiais a gente não pode fazer a poda drástica de raízes, apenas eliminando as que tiverem muito ruins e preservando o máximo. Nas simpodiais a gente já pode fazer podas mais avançadas de raízes, ok? E voltando, essa é a alma da orquídea, as raízes. Cultivar a orquídea é cultivar raízes, certo? O próximo item agora é o caule. Nós vamos falar no caule de rizoma, pseudobulbos e o caule das monopodiais, ok? Então, vamos lá. O caule é a estrutura de transporte e de sustentação da planta. É dele que saem as raízes e as folhas e hastes florais. Então aqui vocês estão vendo uma típica monopodial, uma Wanda, que tem suas hastes florais, o seu caule, esse segmento aqui, da onde saem as folhas, e o caule é composto de nó e entrenó. Isso vale para qualquer tipo de caule. O nó é aquela regiãozinha, aquela linhazinha, e nesse nó é onde sai a folha e sempre tem uma gema de brotação nele. No caso de orquídeas, é sempre uma folha por nó e uma gema por nó, certo? E uma região entre um nó e o outro é o entrenó. Ele pode ser mais curto ou mais longo, depende do tipo de caule. Essa é uma monopodial, como eu falei, crescimento indefinido em haste única. Vocês podem ver, eventualmente pode sair uma muda ou outra, mas é sempre em haste única e de forma indefinida. E é um caule que não tem função de reserva, apenas de sustentação e transporte. Então, ela é extremamente dependente de suas raízes, pessoal, certo? O próximo caule é o das simpodiais. Nós teremos aí o pseudobulbo na grande parte das simpodiais e o rizoma. Vamos lá então. Então, continuando aqui, ó, nós estamos agora aqui no rizoma. O rizoma é um caule que cresce sempre no sentido do substrato, como vocês podem ver aqui, ó, no caso horizontal, e ele é o que sustenta os pseudobulbos, que é o outro tipo de caule das orquídeas simpodiais, e as raízes. Do rizoma saem as gemas viáveis, que formam novos brotos, e suas raízes, como vocês podem ver aqui. Esse é um modelo de rizoma que não é muito longo nem muito curto, né? O espaço entre um pseudobulbo ou outro. E aqui nós temos um outro rizoma. Vocês podem ver aqui, ó, esse aqui onde está meu dedo, é um rizoma mais comprido, de um bulbofilo, certo? Então, essa é a função do rizoma. Quando a gente faz muda de orquídeas simpodiais, o recomendado é que as mudas sejam cortes de, no mínimo, 3 a 5 pseudobulbos. A gente corta um trecho de rizoma que tenha uns 3 a 5 pseudobulbos, certo? Em grande parte das espécies. E agora vamos aos pseudobulbos propriamente dito. Vamos lá, pessoal? Pseudobulbo. Pseudobulbo é um caule hipertrofiado, digamos assim, ou seja, ele geralmente é alargado. Nesse caso aqui nem tanto. Ele é alargado e ele tem a função de reserva. Diferente do bulbo, que geralmente é um caule subterrâneo e tem outras características e também tem função de reserva, o pseudobulbo, ele já é um caule geralmente mais alongado e ele costuma ser aéreo, certo? Vocês podem ver aqui, esse é um tipo de pseudobulbo comum nas Cattleyas bifoliadas, que a gente chama de caneludas, né? Parece uma cana isso aqui, ó. Mas ele tem a função de reserva. Já aqui no bulbofilo, ele tem uma forma mais ovalada. Vocês podem ver aqui, um pouco elíptica, um pouco ovalada, ó. E ele tem algumas quinas aqui. Você pode ver
É bem diferente. Já aqui, ó, nessa Miltônia, ele já é mais também alargado e achatado. Vocês podem ver aqui, ó. Então, ó, já aqui, outra Catileia. Tá um pouco desidratada, que eu acabei de passar para cá, tá recuperando. Tá um pouco feiosa, eu vou cuidar dela. Mas é um bulbo também, mais alargado. É uma Catileia unifoliada, um híbrido. Já aqui, também, vocês podem ver, ó, outro tipo de pseudobulbo. Já, vamos aqui, ó. Aqui nessa Sophronites cerna, que tá abrindo, ó, a atual Catileia cerna, ele tem um bulbo mais alargadinho também, ó. Vocês podem ver, um pseudobulbo mais alargadinho. E por falar nisso, nós orquidófilos geralmente, para facilitar, apelidamos carinhosamente pseudobulbo de bulbos, para facilitar, mas botanicamente são estruturas diferentes, ok? Então, nós temos vários formatos, vai variar da espécie. Olha aqui, ó, outro formato de pseudobulbo. Outro formato de pseudobulbo, aqui as encíclicas, vocês podem ver, ó. Outro formato de pseudobulbo. Então, o formato do pseudobulbo varia de espécie para espécie. Ok, pessoal? Vou mostrar aqui alguns agora, mais alguns e vamos para o próximo item, certo? Pessoal, esse é um Dendrobium agregato. Vai focar. É outro formato de pseudobulbo, vocês podem ver. Aqui, ó, outro agregato. Aqui um outro Dendrobium fimbriato, outro formato de pseudobulbo, mais parecendo uma cana. Enfim, como eu falei, o formato dos pseudobulbos é bastante variável dependendo da planta. Os catacetos têm um formato, cirtopodes tem outro e assim vai. Agora, vamos ao próximo item. Vamos ao tipo de caule de hastes florais. Vamos lá, pessoal. Hastes florais é um outro tipo de caule, mas, diferente dos outros que a gente falou, é o caule que ele aparece apenas quando a planta está emitindo floração. Depois ele seca e morre, ou seja, ele tem uma durabilidade na planta curta. Ele tem a função apenas de sustentar as flores, certo? Isso aqui, como vocês podem ver, é uma haste floral. Toda flor ela vem sustentada por uma haste floral, um tipo de caule. Ela pode ter dimensões variadas, ser ereta, ser flexível, ser semi-ereta, enfim, pode ter diversos tamanhos, calibres, enfim, pessoal. E, para continuar esse assunto, antes de eu passar para o próximo item, vamos a folhas, agora as folhas, vamos lá? Pessoal, continuando agora aqui com a música ruim de fundo, né, mas não é culpa minha. Vamos às folhas das orquídeas. Bom, em relação a folhas, as orquídeas, de modo geral, a grande maioria, com raras exceções, possuem folhas bem desenvolvidas. E a função das folhas é fotossíntese, essa é a função principal das folhas, e transpiração da planta também. Então, vocês podem ver aqui, ó, como eu falei, as folhas, função de fotossíntese, todas elas têm nervuras paralelas. Todas as orquídeas têm nervuras paralelas, como vocês podem ver, a central. Algumas são visíveis, outras não. Em relação à forma da folha, a forma da folha varia. A forma e a consistência da folha é bastante variável de espécie para espécie. Vocês podem ver, essa é uma folha de um híbrido de Catileia. É bem dura, né? Uma folha bem suculenta. Aqui também, ó. Já os dendróbios têm folhas mais macias, mas também são coriáceas. Outras podem ter folhas bem fininhas. As folhas, de modo geral, têm a cor verde viva, mas podem ter uma cor mais avermelhada. Podem ter ornamentações, máculas, enfim. Em relação ao número de folhas por caule, no caso das monopodiais, é um número indefinido. No caso das simpodiais, pode variar de alguns pares de algumas folhas. E no caso das Catileias, por exemplo, nós temos as unifoliadas e as bifoliadas, como vocês podem ver aqui. Então, esses são alguns exemplos de folhas de orquídea.
Como eu falei, a forma varia bastante, mais finas, mais compridas, pequenas. E algumas raras exceções, as orquídeas não têm folhas ou as folhas são muito reduzidas. Nesse caso, elas dependem praticamente das suas raízes, que têm também a função de fazer fotossíntese. Menos que as folhas, mas as raízes das orquídeas epífitas também fazem fotossíntese, ok? Vamos agora a folhas reduzidas, pessoal, ou folhas modificadas. São folhas em que a função principal delas não é a fotossíntese, e sim, geralmente está associado à floração ou à formação de novos brotos, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos uma das principais folhas modificadas das orquídeas, que são as espatas, as espatas florais. Espatas é um tipo de folha que a gente chama de bráctea, e a função dela aqui, nesse caso, é proteger a haste floral. Esse é um tipo de espata, por exemplo. Outro tipo de folha modificada comum são essas bainhas de folha apenas, que aqui já virou uma palha, que protege a brotação nova, pessoal, sempre presente nas novas brotações. Como vocês podem ver aqui, ó, essa palhinha ainda está verde e a música está muito ruim, meu Deus do céu. Então vocês podem ver aqui, essa é a bainha protegendo o pseudobulbo em formação. Outro tipo que eu não vou ter aqui para mostrar, mas já mostrei na parte extensa do vídeo, são brácteas que recobrem as hastes florais. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, alguma haste velha, mas não tem. Então eu vou ficar sem poder mostrar. São brácteas pequenininhas que recobrem alguns tipos de hastes florais, ok? Próximo passo, vamos falar de hastes florais novamente. Novamente agora aqui sobre as hastes florais, mais precisamente sobre inflorescências. Inflorescências são o conjunto de flores. E como eu falei antes, elas recebem várias denominações e existem vários tipos. O que predomina nas orquídeas é a inflorescência do tipo cacho, certo? Como vocês podem ver aqui, esse é um cacho típico. Mas elas podem vir com uma flor, duas flores, podem ter orquídeas que especificamente só florescem com uma flor. Elas podem ter forma de leque, pode ter forma de uma espigueta, como vocês vão ver nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, vocês podem ver, ó, é uma pequena espigazinha, uma espiguetazinha, ó. As flores se mostram de forma bem compacta e praticamente sem pedúnculo, que é o cabinho que sustenta o ovário da flor. E deixa eu ver se tem aqui um lequezinho para mostrar para vocês. Não tem, o Bulbophyllum lépido, tá sem flor agora, certo? Então são as inflorescências. As inflorescências ou as hastes florais, elas podem surgir das seguintes maneiras. Elas podem ser terminal, como nas catileias, como vocês podem ver aqui, nos híbridos de catileia, e a música ruim rolando à solta aqui. Elas podem ser terminal, ou seja, sair do topo do pseudobulbo, como vocês podem ver nessa Maikai Louise, topo do pseudobulbo. Elas podem ser lateral, que é muito comum nos dendróbios, por exemplo, em que elas saem da axila, né? Ou seja, da base da folha aqui, ó, geralmente de uma geminha da lateral da folha, muito comum nos dendróbios, nas vandáceas, por exemplo, ó. Vocês podem ver hastes florais laterais, ou elas podem ser basal, sair da base do pseudobulbo, como vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui no Bulbophyllum. Do Bulbophyllum sai da base do pseudobulbo essa haste floral aqui, ó, que inclusive, ó, tem uma bráctea, como eu queria falar, ó. Isso é uma bráctea que recobre a haste floral. Ela depois seca. Então, no caso do Bulbophyllum aqui, um exemplo clássico de haste floral que sai da base do pseudobulbo, ó, sai lá da sua base. Certo, pessoal? Então, são os três tipos que podem acontecer nas orquídeas, varia de espécie para espécie. E agora vamos para a floração. A floração, a flor da orquídea é o clímax de tudo que a gente pensa sobre a orquídea. E é o grande motivo pelo qual nós apreciamos as orquídeas. Então, vocês podem ver aqui
Aqui a Maikai Louise é um tipo de flor. Ali nós temos a Cattleya lodigese também. Nós temos aqui uma valqueriana. Nós temos a valqueriana aqui. Tem mais valqueriana florida. Nós temos o bubofilo ali que eu já mostrei algumas vezes. Certo? Vou lá de novo para mostrar para vocês o bubofilo. Certinho. E eu posso dizer que tudo se trata de orquídea. Por que eu digo que tudo se trata de orquídea? Aqui a Sofronite cerna, a atual Cattleya cerna, que a máquina não foca. Mas por que eu posso dizer que tudo é orquídea? Porque todas elas, independente da espécie aqui que eu tenho, elas têm a mesma conformação de flor, variando o tamanho, formato das pétalas e sépalas, enfim, mas todas têm o mesmo formato. Elas têm 3 sépalas externas, 3 externas, e a música ruim voltou, 3 internas, que vocês podem ver aqui, sendo que a pétala central aqui, ela é modificada, tem uma forma diferente, colorido diferente, e é denominada de labelo. A função dela é servir de plataforma de pouso para os polinizadores. E ela sempre tem algum atrativo para atrair o seu polinizador. E o principal que define a orquídea é a coluna, que é nada mais nada menos que a fusão dos órgãos sexuais da flor, feminino e masculino, numa única estrutura, chamada de ginostemo ou coluna, certo? Então é isso que define ser uma orquídea. Agora vamos novamente ao fruto e semente para finalizar o resumo. O fruto da orquídea, como eu já falei antes, é uma cápsula. Cápsula é uma espécie de fruto seco que, após a flor da orquídea ser fecundada, o ovário que fica nos fundos da flor, ele começa a se desenvolver e se transformar na cápsula. O tempo de maturação varia de espécie para espécie e quando ela amadurece, ela libera suas milhares e milhares de sementes ao vento, que são como se fosse um pó fininho. E para fechar, a semente. A semente nada mais, nada menos do que um pozinho fininho, e ela na natureza precisa, para sua germinação, o contato com fungos micorrízicos. Caso contrário, ela dificilmente vai ter sucesso na natureza. E mesmo quando encontra-se com um fungo, a taxa de germinação e sobrevivência é extremamente baixa. Porém, em laboratório se faz o cultivo in vitro, em meio de cultura, tendo tudo que ela precisa, e é o método mais eficiente para cultivo em larga escala, ok? E era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. E espero que tenham gostado dessa aula. É um vídeo extensíssimo, devo repicar ele, né? Dividir ele em pedaços para facilitar, né? Para não ficar um vídeo inteiro tão grande. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. E se sim, deem um joinha no vídeo e se inscrevam no canal. Forte abraço, pessoal, e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. E o vídeo é grande mesmo porque se a gente for dar uma aula mesmo, com palestra e tudo, uma aula desse porte leva em média de 50 minutos a 2 horas para se dar. Então o vídeo aqui deve ter uns 40 e poucos minutos. É o plausível para esse tipo de assunto que é extenso, ok, pessoal? Forte abraço e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Fui!